Certo, pessoal? Então, chegando aqui com mais um vídeo no canal, onde nós estamos apresentando a ferramenta Export FC da RCAD Tecnologia. Então, no vídeo de hoje, nós vamos ver como atribuir entidades IFC aos nossos modelos 3D dentro do nosso Autodesk Inventor. E também vamos ver algumas visualizações de como estar alterando a exportação do modelo 3D ativo dentro do Inventor para o nosso modelo IFC, certo? Então aqui, quando a gente for falar de elementos IFC, nós temos que saber que todos os elementos 3D dentro de uma montagem, elas podem ser atribuídas como um elemento IFC, certo? Aonde é que eu vejo isso? Dentro do nosso formulário, na lista de elementos, nós temos todos esses elementos disponíveis para estar setando, né? Então, esses aqui são elementos IFC. Para eu atribuir estes elementos dentro dos meus modelos IFC, eu tenho que saber quais são cada modelo, ok? Então, a caráter de tutorial, vamos supor que estes 4 modelos aqui, que aqui está sendo denominado de foot, eles são feitos de chapa, certo? E toda essa parte do chassi deste meu projeto, vamos atribuir a propriedade de viga, tá? Então, vamos ver como é que fica visível dentro do nosso visualizador de arquivos IFC este agrupamento de elementos IFC, certo? Então, vamos acessar os elementos dentro do formulário do RCAD e vamos procurar pelo meu foot. Está aqui. Então, eu vou atribuir como um IFC plate. E agora eu vou procurar pelos meus tubos, né? Todos os meus elementos já estão descritos como tubo. Para não precisar trocar um a um, eu posso simplesmente dizer que eu quero setar todos os arquivos da lista que estão ativos e filtrados para IFC bin, ok? Então, vocês podem ver que alguns foram para IFC bin e o meu pé ou o meu foot foi para IFC plate. E todos os restantes serão elementos padrão, né, ou IFC Building Element Proxy, certo? Vamos ver como é que fica dentro do nosso arquivo IFC. Então, dentro do nosso visualizador de arquivos, nós podemos ver que o nosso browser já alterou. Ou seja, aqui eu já consigo filtrar por plate. Ah, aqui aconteceu um problema, ó. Ele denominou apenas em um, certo? Aqui ele atribuiu em todas as vigas e o restante que é o padrão de montagens, certo? Então aqui eu tenho os proxies e aqui eu tenho as minhas montagens. Vamos ver como é que ficou este aqui. Ficou como proxy. Então vamos voltar aqui para o nosso Inventor e vamos ver por que ele não atribuiu o restante. Ah, sim, olha só a diferença. Então eu tenho foot, eu tenho pad. Então você viu que ao atribuir somente end foot, ele atribuiu somente end foot. Vamos alterar e exportar de novo para que os elementos sejam um foot e o pad. Certo? E agora
os tubos. Serão IFC bin. Ok? Então, notem que o elemento, a conversão, ela é atribuída ao elemento, certo? E não ao arquivo. Então, nós podemos ter um mesmo modelo 3D de Inventor com múltiplas exportações de elementos IFC. Então, vamos gerar o nosso arquivo. E agora sim, o nosso agrupamento de elementos IFC deve estar estruturado de forma correta no nosso browser de visualização. Aqui, bacana, agora sim. Então, nós temos as nossas 4 chapas, nós temos todas as nossas vigas, nós temos os nossos elementos e os nossos ocorrências combinadas, ou montagens. Gostaria de também agora mostrar para vocês a questão das opções. Vamos focar em apenas na visualização e de como nós trabalhamos isso, certo? A conversão. O que acontece com a conversão? Quanto menor for o valor da conversão, melhor será a qualidade de exportação. Então, notem que visualmente eu ainda tenho algumas arestas visíveis aqui. Se eu diminuir este valor e mandar gerar, vocês vão ver que a questão das arestas ela vai diminuir. A questão de visualização do BeamVision ela é bastante inteligente. Então, vejam que apesar das arestas estarem aqui, onde é que eu ativo as arestas em Options, vejam que o número de facetados aumentou. Por consequência, o tamanho do arquivo aumenta um pouco também, certo? Então, vai muito de qual é a qualidade que vocês querem que fiquem o arquivo ou o modelo IFC, certo? Então, se eu deixar desativado, notem que a qualidade do modelo IFC fica muito boa, certo? Então, agora vamos explorar também as visualizações da parte de baixo aqui do nosso formulário, tá? Que são as configurações de visualização. Então, aqui eu tenho como incluir objetos fantasmas, incluir referência, componentes de referência, componentes ocultos, superfícies e os material layers, ok? Vamos fazer algumas alterações no nosso modelo do Inventor para que vocês consigam entender como é que essa questão funciona. Por exemplo, eu quero que não apareça no meu modelo IFC a parte de baixo dos rodízios, certo? Então basta eu apenas esconder aqui e não deixar desabilitada aquela opção, que ele não vai aparecer, certo? Vamos ver como é que funciona. Então, se a gente for aqui e disser que eu não quero incluir componentes ocultos, eu apenas deixo desmarcada essa opção. Se eu quiser incluir, obviamente, eu deixo marcado. Vamos ver como é que funciona se eu deixar desmarcado. Olha aqui. Veja que ele não trouxe a parte de baixo dos meus rodízios, certo? Então, se eu quiser incluir, basta eu apenas deixar marcada essa opção.
E pronto, agora ela está aqui. Apesar do modelo 3D estar dentro da minha montagem, apenas alterando a sua visualização, nós conseguimos remover ela de dentro do nosso arquivo IFC. O mesmo acontece para arquivos de referência. Vamos voltar aqui, adicionar, e vamos dizer que estes itens aqui, eles são de referência. Basta eu vir marcar aqui, dizer que dentro da minha BOM ele é referência, certo? Então, se a minha opção estiver desmarcada, ele não vai incluir os meus objetos de referência. Também desmarcou. Não apareceu. E se eu quiser incluir, apenas então, atualizando, vejam que agora ele incluiu os meus rodízios que eu atribuí como referência. Bacana, né? Fácil. Bom, nós vimos os objetos ou os componentes ocultos e os de referência. E agora os phantom. Como é que funciona? O phantom tem a característica um pouquinho diferente. Quando um modelo ele é atribuído como phantom, deixa eu só voltar para default aqui, que é o caso desta minha submontagem aqui, ele está como phantom, ok? O que acontece no meu modelo IFC? Ele trouxe aqui, certo? Ele trouxe o modelo IFC, atribuiu na árvore certinho, porém ele trouxe como um elemento dentro desta minha estruturação de elementos Imbued Proxies. O que acontece quando eu deixo ativado o Phantom? Ele vai reconhecer aquela montagem, tá? Então, quando eu deixo desmarcado, ele ignora as montagens fantasmas e quando eu mando incluir, ele vai incluir as montagens fantasmas. Vamos ver como é que se comporta na nossa estrutura de arquivos de elementos IFC. Então, podemos ver que, ao selecionar, agora ele atribuiu como uma montagem normal, certo? Então, nós temos aqui a nossa montagem, que agora ela não é mais fantasma. Bacana? Barbadinha, né? Certo. E o que são essas duas últimas aqui, essas duas últimas configurações? Então, o meu Material Layer, ele é simplesmente o meu Material Layer do meu elemento, certo? Então, se eu deixar desmarcado aquela opção, ele simplesmente não vai me trazer este nível, certo? Este nível facilita para depois, em alguns visualizadores de arquivos CFC, se você tiver a necessidade de fazer algum agrupamento, pelo Material Layer fica bem fácil, certo? Então, vamos ver esta última opção, que é as superfícies. O que é a superfície? São as nossas surfaces, né? Então, vou acabar modificando manualmente um dos modelos 3D aqui, só para que a gente tenha noção do que é aquela funcionalidade. Então, vou criar uma superfície aqui, bem aleatória. Ele
acabou criando aqui na parte de baixo destes meus modelos, certo? Então vamos ver a diferença. Opa! Se eu deixar desativado o meu Surface, obviamente que no meu modelo exportado do IFC, ele não me trouxe a geometria. Agora, se eu deixar as superfícies inclusas, todas as superfícies serão exportadas. E está aqui a minha geometria exportada. Certo, pessoal? Então, neste vídeo nós passamos pelas visualizações, pelas configurações dos modelos IFC e bem como também atribuí-los os elementos IFC aos nossos modelos do Autodesk Inventor, certo? Até a próxima!